A Assembleia Legislativa de Santa Catarina reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a quantia de 40 gramas de maconha para usuários. Os parlamentares do estado aprovaram uma lei que estabelece multa para quem portar ou usar drogas em espaços públicos. Durante a análise dessa proposta, os deputados catarinenses criticaram a decisão da corte e estabeleceram punição no valor de um salário mínimo para quem for flagrado com a droga. Foi definido ainda que os recursos arrecadados com as multas serão destinados para a segurança pública, fundo antidrogas e também para a saúde. O projeto segue agora para a sanção do governador Jorginho Melo. Você, delegado Palumbo, primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu uma quantia de 40 gramas para diferenciar quem é usuário de maconha de quem é traficante desse entorpecente. E agora já a reação do Legislativo Estadual de Santa Catarina, aprovando uma medida para punir quem portar ou usar maconha em público, delegado Palumbo. É uma excelente medida que doa no bolso do usuário. As pessoas estão confundindo essa decisão do Supremo com a liberdade de fumar em qualquer lugar. Ela não é mais considerada crime, sim um ilícito administrativo e é perfeitamente cabível multa nesse caso. Foi um absurdo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vai soltar milhares de presos traficantes que foram pegos com até 40 gramas de maconha, vai abrir precedente para que esses presos sejam soltos. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça já falou em público que vai fazer um mutirão para que esses processos sejam analisados o mais rápido possível. O que beira é um absurdo, porque eu não vejo nenhum tipo de mutirão para que os juízes sentenciem o mais rápido possível os milhares de processos que estão parados na justiça, não só da área criminal, mas da área civil também, cuja aquela pessoa que entrou pedindo uma indenização, por exemplo, demora 10, 15, 20 anos. E agora, para se abrir a porta da cadeia, que a verdade é essa, eles querem correr com isso para liberar o maior número de presos possíveis. É um absurdo isso. Daqui a pouco eles vão falar, vai ter advogado que vai entrar com recurso, estão no direito deles, obviamente, não estou criticando os advogados. Pessoal, se pode para maconha, pode para o crack. Se pode para o crack, pode para cocaína, pode para o haxixe. E assim a gente vai abrindo brechas para que a droga seja legalizada no Brasil, o que é um erro. A droga legalizada no Brasil não vai ser bom para absolutamente ninguém, nem para a economia. Porque as pessoas falam, a gente arrecadaria se a droga fosse legalizada. Mentira! O comércio ilegal, o contrabando de cigarro, ele deixa de arrecadar 11 bilhões, salvo engano, por ano. 11 bilhões deixam de entrar nos cofres brasileiros. E o comércio de cigarros clandestinos, vindo principalmente do Paraguai, não acaba. Aqui em São Paulo é vendido livremente, ali no centro, na 25 de março, no Brás, é vendido livremente para quem quiser comprar. E a gente não consegue acabar. Como a gente também não vai conseguir acabar com o tráfico de drogas. Porque aquele indivíduo que é rico, se um dia essa porcaria for legalizada, ele vai comprar no shopping. Mas aquele indivíduo que não tem dinheiro vai continuar comprando na biqueira. O Supremo, com essa decisão, está fazendo com que o crime bata palmas. O crime está feliz, o crime está em festa. Tanto é que já tem político com projeto de lei lá de Brasília, que eu fico com vergonha de colegas assim, para anistiar todos os presos que foram pegos com menos de 40 gramas de maconha. Ou seja, o crime está em festa. Exatamente. Daqui a pouco, delegado Palumbo, a gente vai trazer esse destaque, inclusive iniciativa de parlamentares de um partido de esquerda que tem por objetivo anistiar aqueles que foram presos e condenados por portarem a quantidade de até 40 gramas de maconha. A gente vai trazer em detalhes essa informação e também as reflexões dos nossos comentaristas. Você, Mota, só trazendo inclusive, Mota, a fala do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, vou abrir aspas para ele, vou sancionar, porque nós temos que livrar a sociedade desse mal do século que é a droga. A Assembleia aprovou e vai ter a minha aprovação. A multa é para o portador e nós temos que coibir isso. Palavras do governador Jorginho Melo. Mota. Parabéns ao governador pela clareza moral, pela coragem de dar nome certo às coisas e parabéns aos deputados catarinenses. Esse é o jogo, assim funciona a democracia em uma federação de verdade, que esse exemplo seja seguido por outras assembleias estaduais. Mas eu acho que é preciso ir além.
Congresso Nacional, que tal um projeto de lei exigindo resultado negativo de exame de drogas antes da posse de qualquer cargo público? E depois de assumir o cargo, exames periódicos, aleatórios. Está usando drogas enquanto está exercendo um cargo público, perde o cargo. Que tal um projeto autorizando a iniciativa privada a fazer a mesma coisa? As empresas, antes de contratar um empregado, fazem um testezinho para ver se ele é usuário de algumas dessas drogas, todas ilícitas, todas permanecem ilícitas. Que tal incluir o teste, pelo menos para maconha, das operações de lei seca? Ora, se você não pode dirigir embriagado, por que você pode dirigir maconhado? Que tal exigir um exame negativo de drogas para qualquer um que receba qualquer tipo de ajuda do Estado, para evitar que o sujeito transforme o Bolsa Família no Bolsa Maconha? Senhores parlamentares, a hora é agora. Pois é, o Mota elencou uma série de medidas, sugestões. Eu já escutei muitos questionarem sobre o perigo que é uma pessoa fumar maconha e depois guiar um automóvel. Como as autoridades vão verificar se a pessoa está sob efeito de maconha ou não? É um bom questionamento, inclusive os legisladores vão ter que se atentar a essa questão também. Você, Davila, reação dos deputados estaduais de Santa Catarina aprovando essa medida que estabelece multa para quem portar ou usar maconha em público no estado catarinense. Enfim, são esses usuários que financiam essas facções criminosas que faturam bilhões de reais por ano vendendo drogas, né? Agora, além da aprovação da medida em si, uma mensagem muito importante foi enviada da Assembleia Legislativa para alguns órgãos em Brasília, né? É uma medida fundamental que mostra a Assembleia Legislativa alinhada com o desejo da maioria da população. A maioria da população quer, sim, repressão forte contra a droga. A maioria da população brasileira não é favorável à legalização de droga. Então, é uma Assembleia que reage como representante do povo, né, à vontade popular. A vontade popular é, sim, que o Estado jogue duro contra a droga. Agora, a minha preocupação, além do aspecto pessoal, que o Mota bem tocou nas questões fundamentais, eu estou preocupado com a questão constitucional, porque nós tivemos uma decisão da Suprema Corte, e o delegado Palumbo é deputado federal, sabe disso muito bem, que está tramitando um projeto no Congresso para endurecer a pena. Então, se o Congresso aprova uma lei endurecendo a pena, muito mais alinhada com a decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o Supremo tem outro entendimento, vamos novamente cair nesse limbo da legalidade. O que vai valer? A nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e aí pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ou o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Me preocupa demais essas disputas entre os poderes por causa do ativismo do judiciário, o ativismo legislativo do judiciário, que conflita com o desejo da maioria dos representantes do povo, daqueles que foram eleitos para criar leis do país. Então, vejo que estamos no caminho de um segundo limbo jurídico constitucional, da mesma forma como foi o marco temporal, agora é a questão das drogas. É preciso que um poder respeite ao outro, como bem reconheceu um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, recentemente. Parece que pelo menos uma grama de sensatez começa a balizar a atitude de alguns desses ministros. Pois é, questionamentos feitos pelo Dávila, o jurista da bancada é você, delegado Palumbo. São bons questionamentos. Caso a PEC das drogas seja aprovada pelo Congresso Nacional, essa decisão se sobrepõe ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, também se puder comentar sobre a decisão no âmbito do Estado, né? Decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, se a medida for sancionada pelo governador, isso não poderá criar um mal-estar jurídico, inclusive, com os processos subindo até o STF, e aí o STF entendendo que o seu entendimento se sobrepõe à decisão estadual, delegado? Eu concordo com tudo que o Dávila falou.
quanto à Assembleia Legislativa, eles estão certos. Se agora é uma infração administrativa é sujeito a multa. Então, não me parece razoável que o Supremo lá na frente venha dizer que isso é inconstitucional. E isso vai inibir muitos usuários que adoram fumar em porta de escola, em parques, perto de bares, vai inibir. Por quê? Porque ele não tinha medo da punição, porque nunca teve punição, essa que é a verdade. No máximo, a pessoa ia até a delegacia, fazia um acordinho, era pago alguma cesta básica, prestação de serviço de comunidade, mais nada. Agora não. Agora vai doer no bolso, pelo menos em Santa Catarina, que sirva de exemplo para outros estados. Aliás, até uma sugestão para um projeto de lei federal estipulando isso, porque ninguém é obrigado a conviver com o maconheiro do lado, dando baforada de maconha. E o Dávila também acerta, porque mais de 70% da população brasileira não quer a liberação das drogas. Se a gente fizer um plebiscito, é claro que muitos não vão querer, eu tenho certeza que bateria muito mais de 70%. Mas o Congresso Nacional está atento a isso. Eu espero que esse projeto tramite rapidamente na Câmara dos Deputados. Essa fala do presidente Arthur Lira, eu não concordo, que só depois das eleições que ele vai pautar esse projeto. Por quê? Porque o político tem medo de se posicionar? O político não pode ter medo de se posicionar. Eu sou contra as drogas e vou bater sempre nessa tecla. Por que alguns políticos têm medo de tomar um determinado posicionamento por causa de eleições? Isso, infelizmente, é muito comum. E o Supremo, mais uma vez, não é a primeira vez, extrapola todos os limites da Constituição quando ele usurpa uma função que pertence a deputados e senadores. E não é só no caso de drogas, não, no caso de aborto, outros casos que a gente pode citar como exemplo da mesma maneira. Ou seja, os poderes, pelo menos na lei, são independentes e harmônicos entre si, mas parece que o Supremo está se sobressaindo sobre os demais, principalmente sobre o poder legislativo. Eles não têm esse direito constitucional de legislar. E essa decisão nada mais foi do que legislaram. Vai abrir precedente para soltar milhares de traficantes. Nós abrimos a porta da cadeia, para não dizer do inferno. Você, Mota, para fechar, mas é importante também destacar que muitos entendem que essa medida poderá ser o primeiro passo de um grande programa que tem o objetivo de descriminalizar outras drogas. Demos a notícia aqui na programação da Jovem Pan News da visita do ministro da Justiça e Segurança Pública em Portugal, uma agenda com um especialista em descriminalização das drogas por lá, e que o modelo instituído em Portugal poderia balizar as medidas que no futuro seriam tomadas pelo governo federal. Mota. Eu acho que não há dúvida nenhuma quanto a isso, Caniato, por parte de quem tem um mínimo de acompanhamento das ideias defendidas pela turma progressista, né? No centro dessas ideias está a glamorização da droga, né? Eles chamam de liberação, descriminalização, mas é, na verdade, uma obsessão. Os progressistas, eles têm uma obsessão com drogas que desafia qualquer racionalidade. Eles têm uma espécie de afeição pelos traficantes, é quase como um fetiche com o tráfico de drogas, que é inexplicável, porque você vê deputados que tiveram parentes vítimas do crime violento envolvidos nessa tentativa agora de fazer um multirão de soltura de pessoas. Eles sempre falam soltura de presos, mas a gente precisa explicar direitinho, a gente precisa usar a frase completa. É soltura de pessoas que foram investigadas, processadas, julgadas, condenadas e sentenciadas. Cada uma dessas pessoas passou pelo sistema de justiça criminal. Cada um desses criminosos que estão presos custou uma fortuna dos nossos impostos, que paga os salários, né, da polícia que investiga, do promotor que acusa, do defensor que defende, do juiz que julga e depois do policial penal no sistema prisional. Cada um desses presos significou, desses criminosos presos, é sempre bom lembrar, significou sangue de policiais. Imaginem, se a gente fizer essa conta, quantos policiais morreram
para que esses criminosos fossem presos. E agora se discute abertamente, escancaradamente, um multirão para soltar esses criminosos. A gente tem que perguntar de onde sai essa obsessão, esse fetiche que essa turma tem por bandido.